Série Reis, maldição trágica do rei Davi. Descubra por que Davi teve maldições terríveis, mesmo sendo o segundo coração de Deus. Quais as consequências que Davi vai sofrer por se casar tanto? Quais mortes trágicas ocorreram por causa dos pecados de Davi? E quem morrerá por causa dos erros de Davi? Qual o grande pecado de Davi e Batseba? O que vai acontecer na 8ª temporada da série Reis, a consequência. Saiba de tudo isso e roda a vinheta! Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Infelizmente, a vida do rei Davi na série bíblica Reis da Record TV não são somente flores. Por causa do pecado de Davi, com Batseba virá grandes maldições sobre a casa do rei de Israel, além das grandes consequências que virão por causa do erro grave em que Davi se casou com várias mulheres. Para piorar, o garanhão do pedaço em Israel arrumou mais 10 concubinas. Tudo isso que Davi plantou na vida amorosa virá grandes tragédias e mortes trágicas entre os familiares. Davi versus Abigail. Não podemos deixar de mencionar a esposa ideal que Davi arrumou, mas ele não a valorizou. Davi preferiu ouvir os outros e se casar com várias mulheres. Vale ressaltar aqui que Davi está seguindo o exemplo dos reis incrédulos das outras nações, não a vontade de Deus. Abigail tentou orientar o marido, mas Davi preferiu agradar a si mesmo. Jessé, pai de Davi, alertou o filho sobre as consequências do garanhão se casar tanto. Jessé chegou a até mencionar o nome de Abigail, que sofreria por isso, por ser uma mulher sábia e inteligente, mas a mesma iria sofrer muito com as decisões erradas de Davi. Mas Deus a levou para si. A série bíblica Reis acertou em cheio essa decisão. Se Abigail continuasse viva, ela iria sofrer bastante. Isso foi também para provar que Davi já começava a colher. As decisões incorretas de Davi em se casar novamente faria o rei perder uma esposa. A cada casamento incorreto, Davi estaria plantando uma maldição lá na frente. Davi versus Maaca. Interessante ressaltar aqui sobre o casamento trágico de Davi com Maaca. Maaca era estrangeira de Jesus, uma princesa idólatra, e vivia costumes contrários à fé cristã em Deus. Observe que Davi nem consultou a Deus se poderia se casar com Maaca. Davi com certeza já saberia a resposta divina. Davi já estava errante em ter se casado com várias mulheres. E Maaca, na cabeça de Davi, seria somente mais uma. Resultado deste casamento trágico gerou em um filho rebelde. Absalão se tornou um filho inconsequente e acabou usurpando o trono do pai. Com a ajuda de Aitofel, Absalão chegará ao trono em Jerusalém. Rebelde, Absalão vai guerrear contra o pai. Davi vai perder Absalão tragicamente após a rebelião do filho. Joabe executa Absalão com uma lança quando o mesmo fica pendurado numa árvore. Tudo isso acontecerá a partir da 8ª temporada. Davi versus Ainoã. Antes de usurpar o trono do pai, Absalão executa o irmão Aminon, que mexe com Tamar. A moça Tamar é irmã de Absalão e filha de Maaca. Já Aminon é filho primogênito de Davi com Ainoã. Este casamento com Ainoã foi o segundo casamento de Davi. Aminon é o legítimo herdeiro do trono por ser primogênito de Davi. Vale lembrar que o rei Tamai e Maaca estão de olho no trono de Israel. Quando acontecer a cena trágica com Tamar, Absalão terá vários ouvidos. Aitofel
Eitamal e Maaca aproveitarão a oportunidade de Absalão se levantar contra Aminon. A morte trágica de Aminon será mais uma maldição na vida de Davi. Davi versus Agide. Esse casamento de Davi com Agide gera o filho Adonias. Adonias se torna um filho rebelde e deseja também tomar o trono. Adonias será incentivado por Agide, sua mãe, e Joabe, o comandante dissimulado do exército. Joabe, claro, como vilão dissimulado, será o maior incentivador. Após as mortes de Aminon e Absalão, Adonias e Salomão serão apontados para assumir o trono. Mas Salomão será o escolhido e Adonias se rebela contra o irmão. Após a morte de Davi, o rei Salomão descobre a traição de Adonias e Joabe. Salomão determina a morte de seu irmão Adonias e, em seguida, o filho de Batseba ordena a morte do cabeção do Joabe, o assassino de Abner e de Amasa. Davi versus Batseba, a grande maldição trágica de Davi. Observe que Davi se acomodou e voltou a se casar novamente mesmo após a morte de Abigail. As mortes trágicas de Aminon e Absalão são consequências dos erros de Davi. O pecado de Davi e Batseba vai gerar uma trágica, terrível maldição na vida do casal. Batseba, após seduzir muito Davi de sua sacada, vai conseguir o seu objetivo. Davi, em um dia, deixará de ir à guerra e vai ficar no palácio. Neste dia, Davi vai observar novamente Batseba. A mulher de Urias vai estar mais ousada e vai tomar banho de sua sacada. Davi vai desejar aquela mulher que se banha sem nada na sua frente. O rei de Israel vai mandar chamar Batseba para um jantar especial. A mulher de Urias não pensa duas vezes e comparece ao palácio. Davi acaba se deitando com Batseba. O sonho de Batseba acaba de se realizar. Porém, o novo casal não sabe o que virá pela frente. Mas Davi, triste, sabe que virá grandes consequências em sua vida. Batseba anuncia a Davi que está grávida e o rei fica apavorado de ter engravidado uma mulher casada. Davi, sem alternativas, manda chamar Urias, que está na guerra. Joabe manda Urias de volta para casa. Guerreiro valente e soldado honesto, Urias não vai gostar de abandonar os seus amigos de batalha. Urias chega em Jerusalém e Davi anuncia que o soldado ganhou o prêmio de ficar um dia em casa. Urias não concorda com a decisão do rei e dorme nas ruas. Davi, quando descobre, fica revoltado com o soldado. O rei então manda uma carta urgente para Joabe. Urias é ordenado a ficar na linha de frente do combate. Joabe, que já matou Abner covardemente, agora se torna cúmplice de Davi. Joabe sabe que será uma morte inevitável para Urias. A notícia da morte trágica de Urias chega em Jerusalém. Batseba sofre a morte do marido, mas Davi toma a atitude de se casar com ela. Aitofel fica revoltado. Davi e Batseba se casam após a tragédia com Urias. O profeta Natã aparece no palácio com uma mensagem do Senhor Deus. Natã anuncia ao rei Davi que ele passou dos limites e por isso sofrerá as consequências de seus atos. Natã fala em um nome do Senhor dos Exércitos. O pecado do casal gera um filho, mas a maldição de Davi novamente bate à porta. O filho de Batseba nasce com problemas e fica prestes a morrer. O rei chora a possível perda trágica do filho recém-nascido. Batseba chora amargamente o preço de seu pecado. Se ajoelhando, Davi fica orando e pedindo perdão ao Senhor Deus. Davi não deseja comer nada ao saber do problema do filho. Quando, infelizmente, o filho de Davi, Batseba, morre, o rei rasga as vestes novamente. Após o último choro, Davi se levanta e vai comer.
O rei manda preparar um banquete. O servo fica curioso e pergunta a Davi: o senhor chorou e ficou de jejum enquanto seu filho estava doente. Mas depois que o seu filho morreu, o senhor se levantou e veio comer. Davi então explica que enquanto seu filho estava doente, ainda tinha esperança dele viver, mas após a morte do mesmo, nada poderia ser feito. Finaliza Davi. O servo fica admirado com a fé de Davi em lutar até o último suspiro de vida do filho, enquanto que Batseba chora a morte trágica do filho. Vale dizer que este filho do casal não é Salomão, que é o segundo filho do casal. Batseba fica arrasado com seu primeiro filho, ali sem vida, em seus braços. Davi e Batseba pagam o alto preço de seu pecado, e Davi, por se casar várias vezes, colherá mais consequências trágicas. Após a morte trágica do primeiro filho de Davi com Batseba, o rei perde mais filhos tragicamente. Ao se passar vários anos, Absalão, Tamar, Aminon e outros filhos de Davi ficam jovens. Aí começa a segunda fase de consequências da vida de Davi. Elenco principal da 8ª temporada de Reis, a consequência. O rei Davi será vivido pelo ator Petrônio Gotijo. Mical será vivida por Adriana Prado, que ficará estéril por causa da maldição de Saul e de si mesma. Batseba passa a ser atuada por Ana Lima. A grande atriz Vanessa Gibelli assume a Gide, mãe de Adonias. A atriz Michele Martins assume o papel de Maaca. Absalão será interpretado por Rick Tavares. Tamar será vivida por Esté de Oliveira. Joabe passa a ser interpretado pelo grande ator Marcelo Faria. O filho do ator Reginaldo Faria vive a primeira vez uma produção bíblica na Record TV. Vale citar que essas mudanças são inevitáveis, pois será uma grande passagem de tempo. Após muitos anos, Davi ainda vai colher as consequências de seus erros e pecados. A 8ª temporada da série Reis está cheia de conflitos e emoções eletrizantes. Essa missão de grandes perdas trágicas de Davi estão nas mãos do ator Petrônio Gotijo. Parabéns ao ator Cirilo Luna, que acabou surpreendendo a todos com a sua atuação impecável como Davi. Para matar a saudade deste ator, basta assistir às temporadas anteriores antes da 8ª. Reis, o pecado é a sua última temporada como Davi. Aproveitem! Comente aí qual nota merece o ator Cirilo Luna por atuar como Rei Davi. Deixem os seus comentários. Compartilhem esse vídeo especial. Obrigado e até mais!